Olá pessoal, eu sou a Lívia Solon e esse é o Café Sem Pressa, um podcast onde desaceleramos juntos para poder saborear conversas inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente, é um espaço para deixar as preocupações de lado, refletir sobre a vida e explorar temas que nos ajudam a crescer com propósito. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre narcisismo nas relações, mães, amores, as feridas invisíveis. E para poder enriquecer essa conversa, temos aqui uma convidada muito especial. Rosana Britva, ela é psicanalista, atende adultos, adolescentes, casais. Ela faz especialização e atende no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Com uma escuta muito sensível e profunda, ela nos ajuda a compreender as complexidades do narcisismo, um tema que toca não só os nossos relacionamentos, mas também a forma como nós enxergamos e nos enxergamos e nos construímos emocionalmente. Esse tema é muito delicado. Rosana, obrigada pela presença. Eu Estamos que agradeço o muito convite. ansiosos por ouvir você. Eu queria que você começasse falando pra gente sobre o narcisismo e mais ou menos a estrutura psíquica. O que seria o narcisismo na psicanálise e como ele se forma na estrutura psíquica? A palavra é toda sua. Muito obrigada pelo convite. Bom, segundo Freud, o narcisismo ele vem do investimento do próprio eu, né? Onde o aspecto estrutural do ser humano ele tem uma energia toda voltada para a própria libido, para a própria energia, para a própria vida. Então, o ser humano ele entende que ele é o ator principal, né? O narcisista entende que tudo tem que ser direcionado para ele. Então, os interesses dele são exagerados, as qualidades dele são exageradas, as necessidades dele são exageradas. Tudo fica muito intenso, muito grande, né? Então, assim, eles têm um amor até pela própria imagem. E aí a gente pode ir lá na mitologia, né, onde a gente sabe da figura do Narciso, né, que ele, quando os pais engravidaram, ele não era permitido ver a própria imagem, o filho, né, para que o filho nascesse belo como a mãe desejava. Então, um belo dia, ele se depara com uma poça de água, vê a própria imagem e se apaixona. E aí há quem diga que ele morreu por inanição, porque ficou ali fascinado por ele mesmo, e há quem diga que ele morreu porque a praga, né, que foi lançada para ele funcionou, ele não podia se apaixonar. Né? E ele se apaixonou por ele mesmo. Então, essa figura do Narciso é muito simbólica para a gente pensar em como o narcisista se vê. Né? É tudo grandioso, mas para ele mesmo. Essa estrutura psíquica, ela se forma... Sim. Como é a formação? Ela se forma no desenvolvimento infantil, né, na fase narcísica. A criança ela investe essa libido nela mesma, mas é por uma questão até de necessidade. Né? Então, não nasce com a pessoa, mas ela desenvolve. O ser humano é o único ser que, quando sai da barriga da mãe, depende ainda de alguém para ter um cuidado. Né? Então, a girafinha, o elefantinho sai andando. O ser humano precisa desse cuidado. Então, o bebê ele entende que quando ele chora, a mãe ainda é parte dele. Né? Então, é uma forma de defesa para autocuidado, né? Para ele poder se manter. Então, no caso, o narcisista ele não nasce narcisista. De acordo com a psicanálise, né? Hoje a gente já tem dados da neurociência que mostra que tem danos no cérebro do narcisista e dos psicopatas, no sistema límbico deles é falho. Então há uma questão física que justifica. Pela neurociência. Certo. Então, qual seria a diferença entre o narcisismo primário e o secundário na vida adulta? Explica um pouquinho o que seria isso pra gente, porque lá na frente tudo isso vai fazer sentido. Faz, né? Não à toa a psicanálise busca entender toda uma história da pessoa, né? O narcisismo primário, ele é a fase inicial do desenvolvimento infantil, né? Então, é uma função necessária do bebê, como eu disse, né? O bebê precisa desse narcisismo para se sobreviver. Já na vida adulta, ele
passa a ter a noção do outro, né? Então ele busca nas relações as aceitações, os reconhecimentos, admiração interna, admiração externa. É a diferença entre o bebê que faz para sobreviver e o adulto que faz por necessidade de aprovação do mundo externo. Entendi. Então, quando você fala do primário, ele está no desenvolvimento, ele se refere, então, ao desenvolvimento infantil, onde a criança está centrada, né, em si mesma. E no secundário é quando ele passa a ter a relação com o mundo. Isso. E o narcisismo, ele termina sempre sendo patológico? Nem sempre. Existe o narcisismo saudável, né? As pessoas precisam dele para ter uma autoestima. Entendi. Né? Então, se a gente não tiver um narcisismozinho que seja, a nossa autoestima vai ser muito baixa. Uhum. Então, ele nem sempre é patológico. O excesso desse traço é que faz com que vire uma patologia, uma doença, né? E que vai atrapalhar no funcionamento psíquico dele. Então, o transtorno de personalidade, a gente pode dizer que ele tem vários graus. Agora, basta um fatorzinho narcísico numa pessoa para ela causar um dano enorme em outra. E é esse aspecto que a gente vai destrinchar aqui hoje. Vai, as pessoas têm muita curiosidade. Eu acredito que é pelo sofrimento que causa, né? Grande sofrimento, estrago na vida das pessoas que convivem com narcisistas. Na sua prática clínica, tá? Onde que o narcisismo aparece mais e como diferenciá-los? Olha, o narcisismo ele aparece em todas as estruturas presentes, mas na neurótica, na psicótica e na perversa. Mas, sem dúvida, na nossa clínica, a neurótica é a que mais aparece, né? Bom, segundo Freud, todos somos neuróticos, né? Então, o neurótico, ele busca um reconhecimento constante. Né? Não à toa, na clínica, as pessoas chegam e no início de uma terapia, de uma análise, eles falam muito mais do outro do que deles mesmos. Né? Então, não vou fazer tal coisa porque alguém não vai gostar, e se alguém não aprovar, e se eu ficar feio, e se eu for incompetente, mas sempre em relação ao outro. Né? Então, é uma estrutura onde a neurose fica sempre nesse jogo de eu e o outro. Entendi. E, então, assim, como que a gente consegue identificar um relacionamento com uma pessoa narcisista? Tem sinais clássicos? Como funciona? Porque daqui a gente vai entrar já na ferida. Sim, tem sinais clássicos, né? No começo, o narcisista ele tem uma idealização intensa e depois vem uma desvalorização. Né? Então, vai começando a fazer aquela montanha-russa na vida da pessoa. Ele tem um fascínio tremendo por si mesmo, mas um desinteresse maior ainda pelo outro que ele está se relacionando. Se tem uma palavra que não existe na vida de um narcisista, é a palavra empatia. Empatia. Ele não sabe o que é isso. Por isso que tamanho estrago. Exatamente. A necessidade de constante admiração, né? É como se o outro sustentasse ele. Então, ele é uma casca. Ele está sendo sustentado por essas pessoas que estão em volta dele. Se essas pessoas não exaltarem, não admirarem ele cai, porque ele é uma farsa, né? Ele não é essa estrutura toda que ele acha que ele é. Então, ele é uma máscara isso, na verdade. Então, né? essas pessoas dão combustível. Exatamente. E de uma forma que não percebem, porque é um jogo. A gente vai chegar lá. Então, vamos agora falar sobre essa dinâmica entre o narcisista e o outro. Essa necessidade que o narcisista tem do outro. Para se alimentar, né? Para se alimentar. Seria exatamente. uma vampirização, vamos dizer assim. Ai, que pesado, mas É mais ou menos isso, né? É o que move ele, é o que sustenta ele, né? Como eu disse, se fosse uma barraca dessas de 4 apoios, se ele não tiver essas pessoas segurando e bater um vento, ele cai, né? Então, ele precisa dessa reafirmação de valor. Quando fala que não precisa do outro como sujeito, mas sim como espelho, o que seria isso? O narcisista, ele se vê no outro, ele não vê o outro. Né? Então, porque é tudo ele, né? É tudo ele. Então, a idealização que ele tem dele mesmo, ele projeta no outro. E quando ele projeta no outro,
o outro é perfeito. Tanto é que quando o outro se manifesta, né, quando o outro passa a ter vontades, é que ele entra com a desvalorização, a desmotivação, tudo que ele puder tirar e deixar o outro não acreditando que o outro falou a verdade, porque não é ele, não é o que ele idealizou para ele, né? A pessoa está sendo ela mesma. Então, quando a pessoa foge da linha de raciocínio do narcisista, é que começa a causar isso? Quando a pessoa foge de ser quem ele gostaria que ele fosse. Uhum. Entendi. Então, é uma relação em que o outro existe para ficar reforçando, O tempo todo validando validando ele. ele. Por que as pessoas terminam, essas pessoas que têm vínculos com narcisistas, depois a gente entra nesses pormenores, mas por que elas repetem esses vínculos? Porque há uma repetição, não há? Isso. Por que elas repetem, mesmo com esse sofrimento que a relação com o narcisista causa? Assim, Freud chama de compulsão à repetição isso, né? Então, até que você entenda, você vai repetir. Então, o que a gente faz numa análise, né? A gente faz com que a pessoa procure entender essa repetição. É muito comum a pessoa chegar na análise e falar assim, eu tenho o dedo podre. Ela não tem o dedo podre. Só que ela age e ela repete sem entender o porquê. Uhum. Né? Pode ser uma ferida narcísica primária, lá da infância, ou não. Mas o fato é que ela vai repetindo, até que a gente chama isso de elaboração mesmo, né? Se você não entende, você vai lá reparar e tentar reescrever. Só que você não sabe o que você está reescrevendo. Então você repete. Ai, que complicado. Aí ela fica reencenando, né? Exatamente. E o que está por trás desse fascínio que o narcisista exerce? É um fascínio natural do narcisista? O narcisista gera esse fascínio? Ou ele faz proposital? Olha, o que está por trás é a autoimagem grandiosa, né? Ele tem que desperta uma admiração e desejo, assim, além do ideal. Ele sabe o que ele está fazendo. O narcisista, ele é tudo calculado, ele mapeia o outro. Né? Como eu disse, o jogo, ele sabe que ele está jogando, o outro não sabe que está jogando. Então, ele mapeia, ele vai descobrir, por exemplo, a Lívia gosta... Não sei, a gente usa aí de vinho. Então, ele vai entender de vinho muito bem, ele vai estudar vinhos, ele vai tomar vinhos, ele vai levar a Lívia para tomar vinhos, né? E aí a Lívia vai ficar seduzida, por exemplo, né? Nossa, que maravilhoso! Arrumei um amigo, um parceiro, né, que entende tudo de vinho, mas na hora certa ele vai te desqualificar. Ele, então, ele ocupa uma posição ideal, né? Perfeito. E a pessoa que é vítima, ele projeta algo que tá faltando? Uma falta? Ele projeta essa pessoa que é vítima do narcisista, ela busca algo que tá faltando nela para ela cair nessa? Não, é o contrário, né? O narcisista faz com que ela seja quem ele quer que seja. Por isso, né? O que acontece do outro, da vítima, é porque ela é seduzida. Seduzida mesmo. Mesmo, e a sedução não é só erótica, né? Uhum. Ela pode ser intelectual, a gente pode dizer que a gente tem professores que a gente fica admirando, chefes que a gente admira e por aí vai, né? Bom, a gente vai provavelmente falar da mãe narcisista, né? Vamos. Então, é esse tipo de sedução, né? Você olha e você fala, nossa, essa pessoa é fantástica. Fantástica. Né? É o suprassumo. Só que essa pessoa fantástica, ela vai sugar você, assim, até o seu limite e vai sugar você te maltratando, mas você vai questionar esse maltrato. Né? Aí você entra numa questão tem essa admiração para essa pessoa, aí ao mesmo tempo você questiona e você se perde, né? Isso. Assim, a gente sabe que vítimas de narcisistas sofrem muito.
abre um buraco na vida da pessoa. Existe recuperação depois de se envolver com alguém assim? Existe. A gente tem que fortalecer o eu dessa pessoa, né? Essa pessoa, ela tá com o eu enfraquecido, a autoestima dela tá enfraquecida, ela deve ter provavelmente muita culpa, muita incerteza das suas decisões. Porque eu já vi pessoas saindo de uma relação com narcisista em que tudo que ele jogou pra ela pegou como uma verdade absoluta. Pois é, para você ver o tamanho da sedução, né? Então, na clínica, o que a gente vai fazer? A gente vai resgatar essa pessoa. As pessoas, às vezes, chegam no consultório e falam assim, eu vim aqui porque eu quero me conhecer. Ela não precisa se conhecer, ela já conhece, ela já sabe como ela lida no dia a dia. Ela precisa, na verdade, se reconhecer. Ela precisa buscar essa pessoa que deixou de existir por conta de outro. Por quê? Porque o narcisista te anula, né? Anula e joga um monte de questões pra você que viram a verdade absoluta você se perde, né? Você se perde, você se questiona, você diz, no fundo ele é uma boa pessoa, né? No fundo quando, não, no fundo quando ele era uma boa pessoa, quando ele me tratava bem, né? Porque é uma montanha-russa, então ele vai te tratar bem, vai conquistar você, vai pegar tudo, te dar tudo que você quer, e se um dia ele se vê contrariado, ou se vê desmentido, ou não admirado, ele te derruba, ele faz o jogo do silêncio. O jogo do silêncio do narcisista, nossa, ele te deixa num vácuo que você se sente a pior pessoa do mundo, porque você não tem resposta, você pode estar morando na mesma casa, e a pessoa não olha para você. Ou é monossilábica, né? Então, é uma relação muito dura no dia a dia, né? Ela cansa, a pessoa fica esgotada, a pessoa não sabe por que chega no final do dia, tá com medo de falar, né? De se expor, de trazer alguma coisa. E pode adoecer outra pessoa, né? Com certeza. Com certeza, né? O nível de cortisol da pessoa vai... Né, diariamente, aquele cortisol, aquele estresse, uma hora a pessoa adoece e somatiza, né? Então, a gente falou agora se tem como como é que foi que você falou? Se reconhecer, né, na verdade. Agora, sobre o narcisista, é possível tratar um narcisista? É possível, assim, a gente não ouve falar de pessoas narcisistas procurando tratamento. Porque ele é bom o suficiente, né? Exatamente. Ele é ótimo, para que ele vai procurar? Ele é perfeito. Existem casos, sim, onde as pessoas, de alguma forma, ouviram com o parceiro ou no trabalho, mas é um tratamento muito difícil, porque ele vai se deparar com um eu que não é quem ele quer. Não é o eu ideal que ele sugeriu, que ele idealizou, que ele quer ser. Então, pode ser muito dolorido para ele, né? E a análise já é uma coisa que não é fácil. E vai desmoronar esse castelo dele, né? Então, como é que ele vai lidar com isso? Desmoronar um castelo de um narcisista... É o fim do mundo. É o fim do mundo. Nossa Senhora. Mãe narcisista. Ótimo, adoro. Eu sei, esse tema é cruel, né? É cruel. Fala pra gente o que seria uma mãe narcisista, seus traços mais marcantes, porque é difícil para um filho reconhecer também que tem uma mãe narcisista. Muito difícil. Bom, primeiro, por que é tão difícil reconhecer? A gente tem uma questão social, né? A gente fala mal da nossa mãe, mas ninguém pode falar, né? Uma coisa assim, muito... fora da casinha, digamos assim, né? Às vezes uma pessoa leva, ou talvez nem consiga levar numa análise e falar eu não gosto da minha mãe, que dirá eu te odeio, ou que minha mãe é narcisista. Então é um assunto muito difícil, muito delicado. A mãe narcisista, ela volta naquela sedução, mas ela não tem empatia, né? O filho não tem desejo, o filho não é um ser desejante, não é um ser pensante, ele é o que ela quer que ele seja. A questão do espelho, de novo. Novamente, né? E ela tem um controle ou muito sutil ou muito explícito. Voltamos na montanha-russa, né? Então ela pode seduzir e chegar para o filho, trazer café da manhã na cama e conseguir o que o filho quer. Nunca por amor. Né? Ela invalida totalmente os sentimentos dessa criança. O que é muito complicado. Isso é sério, lá na frente. Adulta. Muito complicado. Não sei se
dá para fazer aqui uma propagandinha que não é propaganda, Pode, né? Mas aqui tem uma pode série, tudo. tem uma série na Netflix que se chama O Jardineiro. Quem tiver interesse de assistir com um olhar onde tem uma mãe narcisista é perfeito, porque ali mostra a criança desde pequena até a fase adulta e o quanto ela manipula essa criança, esse adolescente, esse início de adulto, e ele faz exatamente o que ela quer. Então, ele não chega a fazer um tratamento nessa série, mas ele faz... ele não chega a fazer uma análise, uma psicoterapia, mas ele faz um outro tipo de tratamento e ele se depara com esse ele. E aí ele entra em atrito com a mãe, né? Porque essa mãe cai, né? O castelo Cai o dele. castelo. Essa mãe não é esse poço de doçura que ele imaginava, né? Ela é uma manipuladora. É muito interessante essa série. Pessoas manipuladoras destroem as outras. Quando é a mãe, deve ser muito difícil acessar. Muito difícil. Bom, para Freud, trabalho, tudo é culpa da mãe, né? Então, lá na frente, vai levar para terapia. A minha mãe era narcisista. Então, falta de empatia, a mãe não tem empatia e não valida os sentimentos da criança. Você sabe que muitas vezes tem uma inversão de papéis. Quando essa criança vai ficando mais madura, ela quem cuida emocionalmente da mãe, porque a mãe não tem estrutura nenhuma. Não há amor. Há amor, mas... Do jeito dela. Do jeito dela, porque na verdade ela não ama o filho. Ela ama o que ela projeta dela no filho. Gente, entende como é esse tema difícil? narcisismo é muito complicado. É um tema cruel. Delicado. Causa muitas feridas. Muitas é delicado feridas. mesmo. Então, como a gente consegue diferenciar o que seria uma mãe controladora de uma mãe narcisista? Deve ser muito sutil essa diferença. E não é, né? Porque a mãe controladora, ela age por medo, por insegurança, né? Então, você fala, meu filho foi numa balada, eu tenho medo de meu filho sofrer um acidente, mas ela tá preocupada com o filho no final do dia. É uma preocupação legítima. Legítima, exatamente. Então, ela reconhece o outro como sujeito, né? A mãe narcisista, não. Então, ela não tem, como tudo gira em torno dela, na sua imagem, na sua narrativa. Se o filho sai, ela está preocupada porque ela queria fazer algo para ela, e não porque o filho está fazendo algo por ele, ou porque o filho vai ter algum prejuízo neste lugar. Nossa, é sempre centrada nela. Sempre. O foco, para quem quiser entender que o narcisismo é isso. O foco é sempre a própria pessoa. Então, tudo que ele vai fazer, até dar um presente para o outro na frente dos outros, eu já... li sobre isso. Ele vai dar um presente que todas as pessoas vão admirar ele por ter dado esse presente para as outras pessoas. Exatamente. Ele não tá dando presente porque ele quer agradar a outra pessoa. Ele já tá, mas em questão de segundos a mente dele já pensa, eu vou comprar esse presente porque as pessoas vão me admirar. Sim, ele tem que fazer sucesso, tem que fazer sucesso. Olha, por exemplo, no ambiente de trabalho, uma pessoa é promovida e o narcisista não. Ele passa a não falar com essa pessoa, ele passa a ignorar essa pessoa. Ele literalmente ele maltrata, né? Do jeito dele, porque ele não vai gritar, ele não vai espernear, mas ele vai fazer uma tortura psicológica violenta. E a pessoa vai para casa e não entende por que ele parou de falar comigo, porque eu fui promovido, né? Porque ele deixou de ser o centro das atenções. Das atenções. Uhum. No caso, a mãe, o amor sobre o filho. Ela ama? Ela ama do jeito dela, porque ela se ama, né? Falamos sobre o amor espelho, né? Então, meu filho tem que ser essa pessoa, então... Ela ama o reflexo. Ela ama esse reflexo. Ai, que difícil. E que difícil para um filho se deparar com isso, né? Muito difícil. Não à toa, eles crescem com a sensação de ser insuficiente, uma sensação de culpa constante. Tentando suprir a falta da mãe. Tentando suprir a falta da mãe. Um medo de falhar, assim, absurdo. Pessoas que não são tomadoras de decisões. Né? Inseguros, completamente inseguros. Um ego enfraquecidíssimo, né? Porque ele vivia o reflexo de outra pessoa. Então ele precisa se reencontrar. Como é que eu vou agir se provavelmente quando eu fizer, eu vou ser criticado, eu vou ser desmerecido, sabotado. Então, eu preciso... É como quase que um adulto daquele... Sabe adulto que precisa de ordem para ser alguém? Sei. Né? A gente brinca daqueles velhinhos que precisa a mulher falar, levanta, senta, come. É praticamente
É isso. Nossa, que estrago, hein, que pode fazer na vida de uma pessoa. Então, o impacto na autoestima e na construção do eu fica completamente abalada. Eu conheço um caso pra gente de uma mãe narcisista que ela pegou o namorado da filha. O namorado, eu não lembro se tinha 10 ou 15 anos, a filha era linda. E hoje ela namora o namorado da filha. O genro. Eu fiquei chocada dele topar, né? Eles estão juntos. Para você ver o nível de sedução, né? Dessa mãe. Então, a minha pergunta ia ser, como que ele topou, assim? Foi pelo nível de sedução mesmo? Pelo nível de sedução, pelo jogo que ela soube fazer, né? Ela convenceu ele que ela provavelmente era melhor do que a filha. E né? ela falou algo pra filha, assim, ai, que culpa eu tenho se ele se apaixonou por mim? Agora, por que ele se apaixonou, né? Que jogo foi esse? Que peças ela usou para fechar esse quebra-cabeça, né? Provavelmente ela estudou total esses gostos e desejos desse rapaz. Ela ainda sendo mais velha e com mais maturidade, teoricamente, né? Ela trouxe ele para perto facilmente. Nossa, gente. Eu tinha muita curiosidade de entender como tinha sido essa dinâmica. No final, quem deve ter sofrido primeiro foi a filha, né? Claro. E muito provavelmente esse rapaz lá na frente vai perceber, ou não, né? Em algum momento. Em algum momento. Talvez ele não perceba, mas ele sofra. É sofrido viver com um narcisista. Muito! Né? Então, num ambiente de trabalho, na mesma casa, literalmente você vive pisando em ovos, porque você nunca sabe a reação. Você nunca sabe o comportamento desse narcisista. É sempre uma caixinha de surpresa. Nossa, e viver assim é muito angustiante. É muito difícil, é muito difícil. Rô, por que é muito difícil reconhecer uma mãe narcisista? Você falou da questão, né, do filho já admira, é minha mãe, e não se falar mal da mãe. E aí o que eu quero saber é o seguinte, esse filho, quando ele se depara com a mãe narcisista, que ele tem uma mãe narcisista na sua clínica, o choque inicial. Ele não precisa odiar essa mãe. Ele pode continuar amando, mas ele vai ter que se reorganizar psicologicamente. Ele vai ter que saber lidar com essa mãe. Ele vai ter que começar a criar limites, né? O primeiro momento, será que tende a ir para um extremo de ter uma raiva por isso? E aí, olha, cada caso terapia. É um caso, mas no início, sim. Ele vai ter uma raiva, né? Ele não vai entender por que a mãe fez isso com ele. Por isso que a gente diz que quem percebe qualquer traço de narcisismo em algum companheiro, parente, amigo próximo, seria muito interessante que a pessoa procurasse saber mais, né? Porque é muito confuso. E a pessoa sabendo mais, ela alivia o dela também, né? Porque ela deixa de achar que tudo é culpa dela. Tirar esse peso da culpa, eu acredito que deva ser uma parte muito importante. Mas ela é muito importante, mas é muito difícil. Você imagina que a pessoa foi marcada uma vida inteira, você é isso, você é isso, você é isso. E de repente tem que desconstruir isso, mas assim, tem gente, claro, a análise pode demorar anos, depende de cada caso, mas tem um resultado fantástico quando a pessoa percebe. E que começa a juntar as peças, se reconstruir. Isso. Rô, os filhos dessas mães narcisistas, eles terminam se deparando com relações abusivas também? Eles procuram pessoas... Procuram, né, inevitavelmente, porque é um ambiente seguro, né? Então, se uma pessoa grita, me trata mal, eu já sei mais ou menos como é que funciona. Né? Já conhece a dinâmica. Já conhece a dinâmica. E por que ele procura? Porque ele tem a sua parcela ali de fraqueza, indecisões, culpa, porque ele passou uma vida inteira desse jeito, né? E até que, como eu disse no início, né, até que ele reformule isso dentro dele, ele vai continuar procurando esse tipo de parceiro, né, de parceira. Então, tem como romper o ciclo, como você falou. Como romper o ciclo. Romper não significa odiar. Exatamente. Seria
reconhecer a sua história, né? Você mesmo falou isso para mim uma vez. Reconhecer a sua história e não escolher repeti-la. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que entender do assunto o mínimo possível e procurar a ajuda de um profissional faz toda a diferença. Eu acredito que você compreende. Quando a gente compreende, a gente consegue encontrar mecanismos, né? E a clínica é um lugar fantástico para isso, né? Porque é um lugar que as pessoas estão livres de julgamento, a gente não está lá para dizer se ele está certo ou errado, mas ele se perceber como estando certo ou errado, né? E aí ele vai se fortalecendo e vai lidando com isso. Vamos falar rapidamente aqui sobre a dinâmica dessa relação. Como que se constrói esse vínculo com o narcisista? Começa com uma idealização mútua, né? Uma admiração dos dois lados, mas logo o narcisista, ele vai reafirmando a superioridade dele, ele vai colocando o outro como menor, ele vai criando um vínculo assimétrico, né? Voltamos aonde? Na montanha-russa. Então ele dá de um lado, ele suga do outro, ele dá de um lado, ele suga do outro. E isso vai desgastando demais a pessoa. E todo relacionamento com o narcisista é abusivo? Todo relacionamento com o narcisista é abusivo, sim, em algum ponto. Ele é sutil, mas ele tem a negação do outro, ele tem um vínculo marcado pelo controle, pela invalidação, como eu disse. Agora, é importante lembrar que um abusador, ele nem sempre é narcisista. Entendi. Mas um narcisista é sempre um abusador. É muito importante, hein? E por que termina se tornando tão difícil se libertar emocionalmente? Porque, Rô, eu conheço gente que... Esse assunto eu amo. Eu conheço gente que teve uma história com narcisista. Essa pessoa ouvindo aqui, ela vai se reconhecer. E eu lembro dela falar pra mim assim, eu tô enxergando, eu sei, eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu emprego, eu compreendo tudo, eu sei que eu estou vivendo com uma pessoa narcisista, eu sei que ele é narcisista, eu conheço sobre narcisismo porque eu li, mas é difícil me libertar emocionalmente de maneira sã. Ela falou que ainda continuava se questionando. Olha, eu sei que ele falou isso pra mim, eu não sou assim, mas me ajuda, eu não sou assim mesmo? Porque existe um ciclo viciante de carinho e sofrimento. É o morde e assopra, né? É o morde e assopra. Então, assim, quando ele dá o carinho, você é a pessoa mais importante do mundo. Não existe mais ninguém. Que lugar é esse que a gente não quer estar, né? Lógico que a gente quer estar. Só que esse jogo pode virar do dia para a noite porque o vento soprou para o lado errado do narcisista, né? E como existe muito a culpa, como é que eu vou enfrentar essa pessoa que de vez em quando, ou na maior parte das vezes, é tão legal comigo? É passageiro. Hoje ele não estava bem. Hoje ele não estava bem, mas normalmente ele não é assim. E aí... A montanha-russa. A montanha-russa. É uma montanha-russa misturada com uma vitrola enguiçada, né? Porque a gente repete. A gente tá rindo de nervoso, gente, porque o assunto aqui é muito cruel. Realmente não é um assunto simples. Não. Imagina. O narcisista, então, quando ele é deixado, aí tá lá seu paciente, a sua paciente... Pronto, a Rô salvou e conseguiu mostrar para ela que ela tá lidando com o narcisista, se desvincula dele. Como que é esse processo? Você diz do narcisista ou do narcisista? Do narcisista. Para ele é muito difícil. Pensa que ele vai perder o controle. Então. Pensa que ele vai ser rejeitado. Pensa que ele vai ter um ego ferido, aonde... não acontecia na relação dele. Eu tinha controle sobre você, como é que você me deixa? E ele é capaz do quê? De muita coisa, né? A gente não sabe o limite do ser humano, né? A gente não sabe, mas ele tem um ego ferido que pode fazer qualquer coisa. Eu já vi narcisista entrar com muitos processos judiciais contra pessoas só para poder... E eles são debochados, né? Aquilo que eu falei Debochado.
Já vi isso, é complicado. E ele seduz. Olha, até as pessoas que entendem, ele pode trazer um nível de argumentos que o próprio terapeuta, o juiz, podem cair. Sim. O tamanho, o jogo que eles fazem. Eu já vi narcisista já preparar o terreno na relação, no vínculo de amizade. Por exemplo, fulana é louca, gente. A gente tá se separando, ela é louca. Vocês não têm noção do que... E a fulana acredita mesmo que ela é louca. Ela acredita que é louca e os amigos começam a ficar também. bipolar, né? Gente, e aí, o que tá acontecendo? Que triste isso. E como reconstruir essa identidade depois de ser anulado? Olha, essa anulação, ela é praticamente um luto, né, da gente, então, do seu ideal. E lidar com luto não é só com uma morte de uma pessoa que deixou de existir, né? Às vezes tem o luto do vivo, que é muito mais difícil, né? Porque ele pode aparecer qualquer hora. Nossa. Então, você tem que lidar com esse luto, você tem que resgatar o seu eu, você tem que se validar, você tem que se fortalecer, né? Você tem que ter uma retomada simbólica e real da sua existência, né? Um desses casos que foi recente, de uma pessoa que eu conheço, que saiu de uma situação assim, ela, quando chegou o diagnóstico, né, ela foi instruída a procurar um advogado especialista em narcisista, um terapeuta especialista, um psiquiatra, porque... Não é fácil. Não é fácil e não é qualquer um que sabe lidar. Então, ela chegou a comentar comigo assim, o advogado me instruiu a não bater de frente nessas circunstâncias. Então, ela tinha que ter um sangue muito frio até resolver o divórcio e não bater de frente com a pessoa para poder... Para você ver como é complicado, né? Numa relação, por exemplo, de casal. E ela numa situação difícil, ainda tendo que ter esse cuidado. Numa relação de casal, às vezes a outra parte fica quieta para não criar conflito e acha que está criando uma ponte, né? Porque somos seres sociais, né? Então, são virtudes. Se eu fizer isso, é uma virtude minha, né? Eu estou criando uma ponte para amanhã ele estar mais calmo, eu conversar com ele. E, na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está abrindo uma vala para você quando você está fazendo isso. Nossa, é uma vala. É complicado. Então, pra gente quase fechar, o tempo passa, a gente não vê. Rapidinho. Se alguém tá desconfiando que tem uma relação com uma pessoa narcisista, uma mãe, ou se tem uma pessoa no trabalho, que pergunta-chave, assim, que poderia ser feita pra dar essa luz? É importante a pessoa fazer uma pergunta para ela mesma, né? Então, assim, eu posso ser quem eu sou nessa relação? Eu me sinto invalidado com muita frequência, eu me sinto desmerecido, as minhas palavras são distorcidas, porque isso acontece muito, né? Então, o rapaz, a mulher, sei lá, combina, e no dia seguinte fala, imagina, eu não combinei nada. Aí a pessoa fala, não tô louca, eu te convidei. Não, você não me convidou. Né? Então, eu sou distorcida com muita frequência, né? Em termos de fala, de sentimento, né? Eu tenho medo de me afastar para ser punido, porque ele pune, né? Ele pune com silêncio, ele pune com elogios agressivos, sutis. Então, começar a perguntar o quanto você se vê e se sente mediante essa pessoa, né? Qual é a frequência que eu duvido de mim mesmo? Ai, gente, que difícil. Rô, pra gente finalizar, deixa aquela mensagem aqui. Olha, não é fraqueza nenhuma se envolver com uma pessoa dessa, né? A gente fala, nossa, que burrice, como é que eu caí? Não é fraqueza, não é egoísmo nenhum querer sair de um ambiente desse. Né? Você tem que procurar ajuda, você tem que elaborar o que você sente, um espaço, uma pessoa que te escute com profissionalismo, que possa te ajudar, né? E a partir dessa elaboração, se firmar para não repetir e não cair novamente nessa. Né? E, Rô, seu Instagram, você está atendendo hoje...
Eu vou deixar as informações aqui. Você também está no Hospital das Clínicas. Estou no IPQ. Isso, eu vou deixar todas essas informações aqui. E eu acho que você fechou com chave de ouro a questão de não é vergonha, porque algumas pessoas essas que eu citei aqui, uma falou para mim assim: eu não acredito que eu passei por isso por tanto tempo. É mais ou menos como o golpe que tem hoje em dia. A gente fala, como é que eu caí nesse golpe do cartão de crédito? Como é que eu caí? Como eu caí? Mas não é. É porque... Eu falei, não fica presa nisso. Ela falou, eu tô tentando me reconhecer. Eu falei, foca agora na sua versão sua. E sabe por quê? Porque não é do ser humano duvidar do outro, né? A gente não entra nas relações achando que o outro vem para te prejudicar, para te maltratar, né? Ninguém casa pensando em separar, ninguém entra num trabalho achando que vai ser demitido, né? E ninguém começa uma amizade achando que vai ser maltratado, né? Então a gente tem uma parcela de ingenuidade, mas que é necessária para a gente viver também, né? Nem seria ingenuidade, assim, você tá vivendo em paz. Vivendo em paz, coisa que não acontece com o Eu falei, joga para ele o que é dele, não é seu. A sua parte... Ele tira a tua paz. Tira a tua paz. Certamente ele tira a tua paz. Pessoal, esse tema eu amo, tá? É um tema maravilhoso. Eu queria agradecer muito a você. Infelizmente, chegamos ao final desse episódio tão especial. Mas antes de encerrarmos, eu quero deixar um agradecimento à Rosana. Te agradecer do fundo do coração por essa troca tão rica e tão generosa. Você trouxe esses temas que são difíceis e você trouxe com uma leveza que acolhe, e isso é raro. Falar sobre narcisismo não é fácil, porque mexe com feridas, com relações dolorosas, mas você conseguiu fazer isso com muita sensibilidade, clareza e, acima de tudo, com muita humanidade. Gente, a Rô, ela foi assim, direto na ferida, mas de uma maneira sutil, foi muito lindo. E eu tenho certeza que quem ouviu esse episódio hoje vai sair daqui um pouquinho diferente, atento com alguns detalhes que foram colocados aqui. Vai sair mais consciente, mais forte, talvez até mais preparado para poder olhar para si com mais compaixão e principalmente força. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento, sua escuta, vivência, o seu profissionalismo. Foi um verdadeiro presente. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse episódio. Deixe as suas dúvidas ou sugestões aqui nos comentários. Eu vou deixar o Instagram da Rosana também. E não se esqueça de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima, com mais doses de café sem pressa para você. Rô, muito obrigada. Eu que agradeço, foi muito bom.